Sejam bem-vindos, todos e todas, a mais uma palestra do Centro Espírita André Luiz. Vamos pegar nossas águas, colocar para que a espiritualidade amiga possa magnetizá-las, depositando nelas toda a energia necessária ao restabelecimento das nossas forças e das nossas energias. Vou ler aqui a prece de Emmanuel, que consta no livro O Espírito da Verdade e chama-se Prece no Templo Espírita. Senhor Jesus, por misericórdia, abençoa o lar que nos deste ao serviço da oração. Reúne-os aqui o teu amor e ensina-nos a procurar-te para que não nos percamos à margem do caminho. Nos instantes infelizes, sê nossa força, para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Nos momentos amargos, sê nosso arrimo, para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis. Nos dias claros, conceda-nos a bênção do suor do trabalho digno. Nas noites tempestuosas, esclarece-nos o espírito, para que entendamos a advertência. Inclina-nos a pensar sentindo, para que não guardemos gelo no cérebro. E induze-nos a sentir pensando, para que não tenhamos fogo no coração. Ajuda-nos para que a caridade em nossa existência não seja vaidade que dilacere os outros, e para que a humildade em nossos dias não seja orgulho rastejante. Auxilia-nos para que a nossa fé não se converta em fanatismo e para que o nosso destemor não se transforme em petulância. Amorável benfeitor, perdoa nossas faltas. Mestre sublime, reergue-nos a lição. E, sobretudo, Senhor, faze que entendamos a divina vontade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra de nossa presença na glória de tua luz. Que assim seja. E conosco, para apresentar o tema a felicidade, chamamos o nosso palestrante, Rodrigo Casas. Boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo Casas. Eu gostaria primeiramente de agradecer ao Centro Espírita André Luiz pela oportunidade de proferir algumas palavras e falar sobre esse tema tão atual e fascinante que é a felicidade. Um tema bastante complexo que a gente não pretende esgotar, porque seria impossível no tempo que temos, né? Mas o nosso intuito é trazer à luz um pouco do que seja a felicidade, de como a doutrina espírita a compreende e de que maneira podemos buscá-la e alcançá-la, e porque esse encontro com a felicidade não depende do estado material em que nos encontramos, mas de nós mesmos. Então, começamos ali lembrando, né, o que já nos alertava Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, que a felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo e não do estado material em que se encontra. Mas então, o que seria felicidade, né? O que a gente poderia chamar de felicidade? Bem, o sentido, o significado da vida centra-se na busca e no encontro da felicidade. Felicidade, ela é um conceito complexo, de diferente conteúdo para pessoas e para os grupos sociais.
Então é muito difícil definir, né, rigorosamente o que é felicidade, qual a sua medida. E muitas vezes a gente confunde felicidade com prazer, né? Para muitos, felicidade é o significado de conforto, ócio e poder. Então, está muito mais apegado a coisas materiais do que as coisas espirituais, do que as coisas morais, né? O ser humano ele sempre procurou a felicidade. Desde os tempos mais remotos, filósofos e religiosos sempre se dedicaram a tentar definir a natureza de felicidade, que tipo de comportamento, estilo de vida levaria à felicidade plena. Mas assim, não vemos hoje nenhum manual de orientação de como encontrar essa felicidade. Da mesma forma, né, todas as religiões admitiram igualmente o princípio da felicidade ou da infelicidade da alma após a morte. Ou seja, todas as religiões têm uma certa noção de céu e de inferno, né, do que vai acontecer depois que a pessoa vier a desencarnar, se pela sua conduta ela vai viver bons momentos ou se ela vai viver numa pena eterna. Então essa noção de felicidade, né, e eternidade, ou infelicidade e eternidade, sempre foi motivo de estudo das religiões, né? Dentro do conceito humano de felicidade, a gente pode defini-la de várias maneiras, né? Se a gente for buscar no dicionário, a gente pode entender a felicidade como sendo um estado de espírito de quem se encontra alegre ou satisfeito, né? Aquela alegria, contentamento, né? Júbilo. Então, como estado de espírito, né, o ser não seria feliz, mas estaria feliz, né? Você não é feliz, você está feliz, então seria uma coisa momentânea, né? Da mesma forma, o dicionário entende como felicidade sendo um acontecimento ou situação feliz ou alegre. Então são aqueles momentos de alegria, né, que são definidos também como a felicidade. Já na Wikipédia, né, na internet, a gente pode encontrar umas definições mais amplas de felicidade, como sendo um momento em que há a percepção de um conjunto de sentimentos prazerosos, né, como um estado durável de plenitude, satisfação, equilíbrio psíquico, físico, né, que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções ou sentimentos que vão desde o contentamento até a alegria intensa ou júbilo. Então, seria assim um estado de bem-estar espiritual ou paz interior. Mas a gente falou aqui da parte material, né, de como os seres humanos interpretam, a grande maioria, né, a felicidade. Mas como o Espiritismo nos apresenta essa felicidade? O que o Espiritismo vem trazer para a gente, para mostrar o que é estar feliz ou ser feliz e como alcançar essa felicidade, se ela é plena ou não. Então, no capítulo 3 do livro Céu e Inferno, Allan Kardec nos relembra que os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidão para tudo conhecer e para progredir, em virtude do seu livre-arbítrio. Então, por esse progresso, eles adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, consequentemente, né, eles gozam novas oportunidades, né, e eles veem, sentem, ouvem e compreendem coisas novas que os espíritos atrasados não poderiam, né? Então, de acordo com o seu progresso individual, o espírito vai tendo novas oportunidades de experiências. E a felicidade, ela está na razão direta desse progresso realizado. De sorte que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente porque não possui o mesmo adiantamento intelectual, mesmo que eles estejam no mesmo local, tenham sido criados ali no mesmo momento,
eles podem distinguir a sua felicidade em razão do seu progresso realizado até aquele momento. Então, mesmo que, por exemplo, como se um cego e um vidente estivessem andando de mãos dadas, né? Então, enquanto o cego nada vê naquele momento, o vidente já consegue enxergar coisas além da visão física, né? E o cego nem a luz ele não percebe. Então, vejam que os dois estando no mesmo local, né, se não tiverem o adiantamento moral igual, eles verão as coisas de maneira diferente. Então, por isso que tem muito a ver a felicidade com o próprio indivíduo. No livro O Ser Consciente, escrito por Divaldo Franco e ditado pelo espírito Joana de Ângeles, nós temos que a felicidade se expressa mediante vários requisitos, dentre esses de natureza cultural, alternando seu significado e sua amplitude a depender do meio social de onde o indivíduo se origina e no qual ele se encontra, do seu nível de consciência, si mesmo e do mundo, e de sua maturidade psicológica, ou seja, seu adiantamento moral e intelectual. Então, esse estado, né, esses fatores de nível de consciência, maturidade psicológica, né, o meio onde o indivíduo se originou, se encontra, eles determinam o estado de felicidade do indivíduo, né? Por exemplo, no Japão, as pessoas que nascem no Japão, elas têm um apego muito grande com relação à questão dos valores éticos, né? Então, se uma pessoa comete um crime, por exemplo, e é julgada pelos outros assim e perde os seus valores éticos ali, morais, ela se sente muito constrangida, infeliz, e acontece muito o caso de pessoas que cometem suicídio em virtude desse sentimento, né? Mas é diferente no Brasil, por exemplo, que as pessoas não têm assim, esse apego tanto pelas coisas éticas, pelas coisas morais, e isso não é uma coisa que representa algo tão forte assim que eles cheguem a cometer esse tipo de infortúnio, né? Como também a diferença entre um jovem, né, e um adulto. Na vida do jovem, ele enxerga a coisa de uma forma diferente, porque ele está num momento diferente, muita coisa para que ele é feliz ali naquele momento. Quando ele desenvolve a fase adulta, ele já não se sente tão feliz, ou não tem esse estado de felicidade com aqueles mesmos tipos de coisa, né? Então esses fatores estabelecem a diferença da qualidade do que é ser feliz, demonstrando que as aspirações de uns nem sempre correspondem às dos outros. Ou seja, a felicidade é algo muito individual, né? O desejo de ser feliz, ele é inerente à criatura humana. E o Espiritismo nos auxilia nessa busca, na concretização desse objetivo, porque suas diretrizes morais nos permitem a exata compreensão do que é a verdadeira felicidade, quais são os meios eficazes de atingirmos esse estado da alma. Então, e como que o Espiritismo faz isso? Ele faz isso nos trazendo noções mais sensatas da vida futura e provando assim, que cada um de nós pode promover a felicidade pelas nossas próprias obras, né? Mas o que seria então essa vida futura, né? Quando Allan Kardec apresentou o Espiritismo lá em 1857, ele nos trouxe essa noção da vida futura no seguinte sentido, de que com a reencarnação a gente aprendeu que não vive só essa vida, e que todas as coisas que a gente faz aqui, né, tudo aquilo que a gente der causa terá um efeito, e que esse efeito não será só nessa vida, mas nas vidas
seguintes, né? Que existe vida após a vida, né? Existe a vida, a alma é eterna e o corpo físico é só uma passagem. Então, com essa noção de vida futura, com esse conhecimento, as pessoas tiveram que mudar o seu jeito de ser, mudar suas atitudes, porque elas passaram a perceber que tudo que elas fossem fazer ali seria diretamente ligado com a sua felicidade no futuro. Então, por isso, a gente percebe que o Espiritismo, na sua missão de iluminar a consciência, destruir o materialismo, ele tem ajudado a criatura humana a entender e construir a própria felicidade, né? Também podemos encontrar o tópico felicidade e infelicidade relativas no Livro dos Espíritos, e a gente constata lá que as elucidações dos benfeitores espirituais, elas se mantêm atuais, porque parece que foram escritas por agora. Infelizmente, né, as mazelas, os equívocos morais de grande parte das criaturas humanas continuam no mesmo nível, né, no mesmo patamar. Então, tudo aquilo que está escrito lá serve para os nossos dias de hoje, né? Em que sentido? Ainda nesse mesmo capítulo no Livro dos Espíritos, né, Allan Kardec pretende obter da espiritualidade superior qual seria a gradação de felicidade possível na Terra, né? E ele obteve uma resposta que a felicidade absoluta, completa, é impossível, porque a gente ainda vive num mundo de provas e expiações, mas que depende do homem a suavização de seus males e de ser tão feliz quanto possível na Terra, ou seja, o homem ele não vai alcançar a plenitude da felicidade aqui, mas ele tem essa plenitude da felicidade relativa, ou seja, aqui na Terra, o máximo de felicidade que ele puder conseguir, ele tem que buscar, né? Então vamos ver aqui, se vocês me permitirem ler, as questões 920 e 922 do Livro dos Espíritos. Então, 920 pergunta assim, Allan Kardec pergunta para os Espíritos: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E a resposta deles é não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Ou seja, os Espíritos já nos diziam que essa felicidade depende tão somente da gente, né? Apesar de ser um planeta de provas e expiações, depende tão somente da gente. E na pergunta 922, Allan Kardec diz o seguinte: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Haverá alguma felicidade que seja comum a todos os homens? Eles respondem da seguinte maneira: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Portanto, de acordo com o Espiritismo, cada ser tem uma ideia diferente de felicidade para si, mas que, de maneira geral, né, a posse do necessário e a consciência tranquila e a fé no futuro seriam ali a base, né, da felicidade para todos aqueles que a buscam. Mas vamos ver aqui um pouco mais sobre isso. A gente vai chegar a ver se esse conceito realmente completa aquilo que a gente está buscando. Então, é possível, para encontrar felicidade, né, a gente depende do estado material em que a gente se encontra. Vocês já se perguntaram isso? Né? Na carta aos Filipenses, Paulo diz assim: porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Ou seja, né, nada nos faltará, né? O Pai nos suprirá de todas as nossas necessidades. Então, a gente sabendo disso, a gente tendo essa noção de que tudo será suprido pelo Pai Maior, por que a gente fica buscando, né, tantas
fica descontente com o que a gente tem, com onde a gente nasceu, com o porquê da gente ser assim, com a nossa profissão, com as coisas que nós temos, né? Muitas das vezes é porque a gente esquece de olhar o outro, que tem menos, né, o que sofre mais, né, e a gente fica ali preocupado com nossos sofrimentos, com nossas dores, né? Então, na maioria das vezes, a gente busca valores que durante toda a nossa existência não nos trazem a felicidade almejada, né? A gente gasta o tempo valioso que tem em adquirir tudo que nos é transitório e esquece, né, de pensar no futuro, né? Na nossa vida futura. Mas na busca da felicidade, são inevitáveis os estágios de sofrimento e prazer, porque eles constituem fenômenos da experiência humana. O prazer e o gozo das coisas materiais nos levam a um estado de satisfação momentânea, mas que com o tempo pode se transformar em ansiedade ou depressão, porque a gente muitas vezes se sente frustrado, angustiado, porque não tem mais acesso àquela fonte de prazer e de gozo, né? Então, isso acontece muito com os vícios, né? Com as coisas que a gente, subterfúgios que a gente tenta colocar para nos encontrarmos nesse estado de felicidade, né? Quando a gente não entende que ele é uma coisa interno, né, espiritual, e não uma coisa material. Então, quanto mais apego material a gente tem, mais a gente fica apegado a esses prazeres aí, e a gente acaba sofrendo com isso, né? Porque, por exemplo, a gente encontra alguém que tem muito dinheiro, mas não tem saúde, outros têm muita saúde, mas não tem dinheiro, a gente encontra quem mora bem, mas carrega problemas familiares, né? Alguém que mora no gueto, na favela, mas a família é unida. Então, assim, a gente tem esse problema de estar sempre desejando do próximo, né? Sempre buscando uma coisa que a gente não tem, né? E isso é tudo por conta da inveja, do orgulho, né? E a inveja e o orgulho são dois males que nos afastam e muito da nossa felicidade, dessa felicidade que nós buscamos, né? Entretanto, é possível ser feliz dentro dos padrões relativos da Terra, né? Seja na concretização dos sonhos materiais, desde que eles sejam honestos e equilibrados, seja na conquista do brilho da alma, que surge com a melhoria dos nossos sentimentos. Nas questões materiais, né, não é errado buscar a melhoria do nosso padrão intelectual, financeiro, social, mas a gente tem que entender que a busca principal, a felicidade mais ampla, ela não vai estar nessas coisas materiais, imediatas, mas nas questões de sentimento, onde a gente vai buscar desenvolver amizades, cuidar da família, ajudar o próximo, tratar os nossos conflitos internos, né? Então, é muito complicado, porque no atual estado da tecnologia, né, se a gente não equilibra os nossos apetites materiais, a gente vai estar sempre infeliz, porque sempre vai ter algo mais novo, mais moderno, sempre a gente vai ver ali nas redes sociais alguém se mostrando melhor do que a gente, né? Então, muitas vezes a gente sequer desfruta do que a gente tem, do que a gente conquistou, porque a gente já está ambicionando por um produto, uma coisa nova que foi lançada, né? É muito engraçado que aquilo que a gente não conhece não nos gera apego nem nos faz sentir falta. Muitos de nós nos lembramos aí, nos tempos que a gente não tinha, por exemplo, um aparelho de telefone celular, a gente pouco fazia caso dele, né? Ou seja, a gente iria ali, usava um orelhão, usava um telefone fixo, né, quando tinha, né, para se comunicar vez ou outra, né? Eu me lembro que na minha adolescência eu avisava que saía de casa e meus pais só iam saber de mim quando eu chegava de volta, porque até fazer contato, né, pelo orelhão era complicado, porque tinha que comprar ficha, né, e às vezes jovem ali, né, não tinha muito dinheiro para esse tipo de coisa. Então, mas depois que a gente pegou ali o telefone celular e viu aquilo ali, nunca mais, né, conseguiu ficar distante, porque sentiu essa necessidade da comunicação, de estar falando, de estar perto, e agora a gente consegue ver, consegue se comunicar até por vídeo, coisa que não acontecia antes. E hoje a gente sente falta se não tiver.
Então, quando a gente não conhece aquela coisa, quando a gente vive uma vida mais simples, né, mais desapegada, a gente acaba não tendo tantas necessidades. E a nossa necessidade básica é muito mais fácil de conquistar. Hoje em dia já é muito mais difícil por conta disso. Mas aí alguém poderia me perguntar assim, Rodrigo, mas eu sofro muito, minha vida é cheia de acontecimentos dolorosos, como que eu posso ser feliz? Bem, a gente vive no planeta Terra, né? Um planeta de provas e expiações. E nesse plano, a dor, ela não pode ser evitada. Todos vamos ter dores, momentos dolorosos na nossa vida. É um fenômeno natural do processo evolutivo. Mas há uma grande diferença entre viver e aprender com a dor e sofrer com a dor, né? Eu tenho um ditado que eu gosto muito de usar, que ele diz o seguinte: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, ou seja, a gente vai passar por muitos momentos de dor, de frustração, né, muitos momentos infelizes, mas a gente pode escolher, optar entre aprender com aquele momento e continuar sendo feliz mesmo assim, ou sofrer e ficar se lamuriando, né, acreditando que a falta daquela coisa pequena ali, ou aquela pequena dor ali, aquele pequeno transtorno, é o motivo causador de toda a nossa infelicidade, o que não é uma realidade, né? Então, outro fator também que eu penso assim que nos afasta da felicidade é a culpa. Muitas vezes o processo de culpa gera um tipo de inibição que nos faz acreditar que a gente não merece ser feliz por um ou outro erro que a gente cometeu no passado, né, ou nessa encarnação, e que a gente às vezes não consegue se libertar psicologicamente dele, né? Essa inibição associada ao sentimento de culpa, ela castiga o ser, impede de fruir momentos de recreação, de ócio, levando a gente a certos tormentos quando não se encontra produzindo algo concreto, o que torna a gente a ter uma necessidade compulsiva, né, doentia de estar fazendo as coisas, né, e não para de fazer porque não se sente feliz, completo com aquilo, né, porque essa culpa te deixa apegado a pensar que você não pode ser feliz nesse momento. E pode, relativamente, lógico, né, tendo a felicidade terrena, mas nós podemos ter a felicidade terrena sim, né? Então, o que a gente pode fazer para alcançar essa felicidade, né? O que o Espiritismo nos traz aí, nos mostra para que a gente possa alcançar essa felicidade? Como eu disse antes, a gente vive na Terra, planeta Terra, então a felicidade ela é relativa, né? E a reencarnação ela pode se dar na Terra como em outros mundos. Há outros mundos, né, que não são de provas e expiações, que são mais adiantados, onde a existência ela acontece de maneira muito menos penosa que na Terra, física e moralmente, e também só são admitidos espíritos já com um grau de perfeição relativo a esses mundos, né? Essa vida nesses mundos superiores já é uma recompensa em si, porque eles já não têm tantas enfermidades, não têm as mesmas necessidades, né? Os males e adversidades são diferentes dos da Terra, né? Eles não têm as mesmas doenças aqui, eles já vivem já com corpos mais fluídicos, né? Menos materializados, né? Então, os espíritos maus já não vivem nesses planetas, então a maioria dos seres gozam de plena paz, né? Não tem outras preocupações que não seja do seu próprio adiantamento pelo trabalho intelectual. Então, nesses mundos reina assim, a verdadeira fraternidade, né? Porque não tem egoísmo, né? Tem a igualdade também, porque não tem orgulho, né? E também são planetas onde reina a liberdade, porque não tem desordens para serem reprimidas, nem pessoas ambiciosas que querem oprimir os outros mais fracos. Então, comparados à Terra, esses mundos são verdadeiros paraísos, né? Que
nos levam a crer assim que a gente tem condições de alcançar isso algum dia, né? E que esse estado de felicidade nosso pode ser efetivado, né? Mas a Terra, como um mundo inferior, né, destinado à purificação dos espíritos imperfeitos, ela tem essa felicidade muito num grau muito menor do que nesses outros mundos mais evoluídos, né? Então o Espiritismo, à medida que ele se desenvolve, né, ele nos mostra que a gente pode alcançar esse apogeu dessa felicidade, né, esse máximo dessa felicidade na Terra, né? E depois desse apogeu na Terra, a gente passando, né, pela nossa própria evolução moral e intelectual para outros mundos, a gente também pode alcançar, né, esse mesmo patamar de felicidade dos espíritos mais avançados, né? E o que não é necessariamente algo, um ócio ou algo assim que teria uma existência contemplativa, não. Mas de trabalho em prol do bem, sem a necessidade de coisas pré-determinadas, né? De uma maneira mais ordenada, né? Bem diferente do que a gente tem na Terra, né? Então, da mesma forma que, por exemplo, uma criança na infância, ela tem os prazeres da infância, né? Tem ali as coisas que a faz feliz como criança. E quando ela cresce mais tarde, na mocidade, na vida adulta também, ela vai modificando e alterando, né, os seus prazeres, né, por coisas mais sólidas, né, como família, estabilidade, no lar. Então tem essa nuance. E aí a gente chega assim a um pensamento. E para alcançar a felicidade, né, o que a gente precisa? A gente já viu antes que com relação à vida material, basta ter a posse do necessário. E com relação à vida moral, ter a consciência tranquila e a fé no futuro. Já falou sobre essa questão da fé no futuro. Então, dentre outras coisas, para que a gente chegue nessa felicidade relativa, é muito importante a gente começar fazendo ao outro o que queríamos que nos fizessem. Ou seja, precisamos amar. O amor, sem sombra de dúvidas, é a melhor das atitudes para que a gente alcance essa felicidade, né? Então, a gente precisa amar como desinteressadamente, assim como Jesus nos ensinou, né? Ali fazendo a caridade no seu mais sublime nível, né? De maneira que a gente não espere de volta ali o que a gente faz pelo outro. O trabalho também é algo que nós devemos fazer, né? E o trabalho entendido, né, dentro da doutrina seria toda ocupação útil, tanto no campo espiritual, moral, intelectual e material, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente pode fazer para ajudar o próximo, aquilo também para a nossa subsistência, está incluído aí e ele vai nos levar à nossa felicidade, desculpa. Então, outra coisa também é libertar-se das imperfeições morais, nos tornando homens de bem, e trabalhar internamente a nossa psique, a fim de eliminar os sofrimentos perturbadores. Aumentar a nossa fé no porvir também é muito importante, entendendo que Deus proverá sempre, né? Seria assim como se a gente se perguntasse: eu cumpri o meu dever na Terra? Eu tenho cumprido o meu dever na Terra? Se essa pergunta for sim, então, né, você com certeza já está meio caminho andado para alcançar a felicidade. E deixar também para trás a inveja e o orgulho, né, que são os maiores inimigos da felicidade, né? A gente tem que tentar viver uma vida mais minimalista, né? Com poucas necessidades, né? Buscando usufruir bem, gozar bem de tudo aquilo que a gente já dispõe,
que já nos foi dado, já nos foi agraciado, né? E não ficar esperando coisas novas, buscando coisas excessivamente. Também não é assim uma coisa para que você fique acomodado com o que tem. Lógico que a evolução moral e intelectual, como já falamos aqui, é muito importante, inclusive, para o alcance dessa felicidade. Mas não ser uma coisa desregrada, né? Desequilibrada. Bem, por toda parte, então, há uma felicidade relativa a todos os progressos, a todos os deveres cumpridos, trazendo cada um consigo os elementos da sua felicidade, decorrente da categoria em que se coloca pelo seu adiantamento moral e intelectual. Então, das qualidades do indivíduo depende-lhe a felicidade, e não do estado material do meio em que se encontra, podendo a felicidade, portanto, existir em qualquer parte onde haja espíritos capazes de gozar. Para finalizar, eu vou relembrar aqui um questionamento que o Allan Kardec faz no livro do Céu e do Inferno, seu capítulo 6, que é esse aqui. Ele pergunta: Deus criou as almas para fazê-las felizes ou desgraçadas? Ao que é respondido, né? Evidentemente, a felicidade da criatura deve ser o objetivo do Criador, ou ele não seria bom. A criatura atinge a felicidade pelo próprio mérito, que adquirido não mais o perde. A felicidade eterna é, pois, a consequência da sua imortalidade. Antes, porém, de chegar à perfeição, tem lutas a sustentar, combates a travar com as más paixões. Então, a felicidade é uma forma de viver, né? E para que ela se torne permanente, é necessário que seja adquirido um nível de consciência do espírito. Como a gente falou antes, a gente tem que ter aquela consciência, a maturidade psicológica, para poder entender melhor que é tudo em volta de nós, né? E que tudo em volta nos foi dado para o nosso crescimento, para o nosso engrandecimento. E que a gente não precisa de nada mais do que a gente mesmo, né? Daquilo que a gente possui, das nossas virtudes, né? E quando a gente descobre isso, né, a gente começa a se atentar para o que realmente deseja na vida, né? Além dos níveis imediatos de gozo e prazer, e começa a entender melhor o nosso eu, nossas vontades, e daí a gente passa a usufruir melhor da nossa existência na Terra e pode então, né, alcançar esse nível de felicidade que a gente busca, né? Mesmo sabendo que ele não vai ser pleno, mas que ele vai ser um passo a mais para chegar nessa plenitude, né? Enfim, a felicidade depende só de nós. Dessa forma, então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade dada aí pelo Centro Espírita André Luiz para que eu pudesse proferir essas palavras, e desejo a todos muita felicidade, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Obrigado. Agradecemos imensamente ao Rodrigo Casas, que apresentou esse tema maravilhoso sobre a felicidade. Agradecemos a todos que acompanharam a palestra. Sigam nossas redes sociais para assistir às quartas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 17 horas, mais palestras do Centro Espírita André Luiz, ok? Vamos agora fazer nossa prece de encerramento, elevando nossos pensamentos ao Mestre Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, de termos aprendido um pouco, para que tenhamos ânimo para enfrentar todos os nossos dias com alegria, buscando o entendimento, buscando em nossos corações a energia
que Deus Pai nos concede. Então, agradecemos imensamente a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, rogando a espiritualidade amiga que deposite nessas águas todos os fluidos necessários ao restabelecimento das nossas energias. Agradecemos imensamente a toda a equipe que participa como trabalhadores anônimos para levar a cada um de nós o conforto, um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de consolo. Nessas noites, nos dias, em cada momento, rejubilando nossos corações. Senhor, fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Nota de esclarecimento. O CEAL sempre teve uma grande preocupação com aqueles irmãos que passam por dificuldades materiais e, desde a sua fundação há 60 anos, tem promovido ajuda a essas famílias que se encontram provisoriamente em estado de vulnerabilidade. Não basta dar o peixe, é necessário ensinar a pescar. Com esse pensamento, o CEAL sempre deu uma assistência de promoção social aos seus frequentadores. Sempre ofereceu às pessoas não só o alimento, mas também tratamento dentário, tratamento médico, roupas, corte de cabelo, doações de enxovais para as mães carentes, refeições e café da manhã no domingo e ainda na saída. Os frequentadores devidamente cadastrados levam para suas casas uma cesta básica, além de cursos profissionalizantes de informática e cursos doutrinários, realizando assim a formação moral e espiritual que o Espiritismo preconiza. Com a pandemia, todas as atividades do CEAL foram suspensas, como também o chá de berço e a campanha Alta de Souza. As doações escassearam, mas mesmo assim, o CEAL atendeu famílias com os alimentos que haviam na despensa. Quando voltarmos às nossas atividades, continuaremos atendendo aos nossos irmãos em suas necessidades, se Deus quiser.